Notícias TVI 24. Estamos de volta para a segunda parte deste jornal. Os atores Sandra Santos e João Catarré são meus convidados neste Dia da Alimentação. Eles que são pais de uma bebé, que é a bebé Francisca, e têm um projeto muito interessante, é um blog, As Papinhas da Chica, sobre alimentação infantil. É verdade? É verdade. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Sandra, começo por ti. Como é que surge esta ideia? Vocês começaram em junho, no verão deste ano. Como é que surgiu a ideia de partilharem desta forma com os amigos e muitas outras pessoas tudo sobre alimentação infantil? Nós queríamos partilhar não só a nossa experiência enquanto pais, mas aliar a isso o facto de eu ser nutricionista e podermos transmitir alguns conhecimentos, algum conhecimento científico, algumas dicas, receitas que pudessem, de certa forma, inspirar os pais e, ao mesmo tempo, servir como ferramenta para eles proporcionarem aos seus filhos uma alimentação mais saudável. E é isso que tem acontecido? Pelo menos é o feedback que temos dos nossos leitores que se sentem motivados também para fazer refeições mais saudáveis, repetem as nossas receitas, mandam-nos fotografias, dizem que os bebés adoraram, que as crianças se lambuzaram. Isso acaba por ser muito, muito inspirador para nós e o motor para continuarmos. A Sandra, João, falava aqui então desta partilha, não é? As receitas que vos são enviadas por quem vos segue, quem lê o vosso blog. Sim. Como é que é, no fundo, fazer essa gestão deste material que recebem? Neste caso, as receitas que são partilhadas, como é que fazem isto? Fazem uma triagem antes de as publicarem? Sim, não. Eu sou mais responsável pela parte da fotografia, porque eu, da parte de nutrição, não tenho grande conhecimento, não como a Sandra. Isso fica mais para o lado dela. Como é que é a gestão de ter um blog com este intuito? É complicado, porque há muita informação científica que ela faz. Passa horas e horas no computador à procura de informação. Sim, pesquisa do campo a nível nutricional. Depois há toda a gestão de ter que tirar fotografias de algumas papas que fazemos, fotografias que sejam mais alusivas a um tema que seja debatido, que possa ser debatido no blog entre nós e os leitores que frequentam o blog. Portanto, parecendo que não, há muito tempo que temos que ter disponível para tratar do blog. Não é fácil, não é uma coisa que em 5 minutos por dia dê para fazer grande coisa, tem que se levar mais tempo. Exige mais, não é? Sim, mesmo para preparar receitas é complicado, temos que ter os ingredientes certos, temos que saber como conjugá-los de diferentes formas, depois ter um texto que fundamenta aquilo que está na receita, o porquê daquela receita e para quando. Portanto, há toda uma justificação à volta de cada receita e dos temas que nós abordamos no nosso blog. A alimentação infantil foi sempre uma preocupação, de certa forma, ou é algo que surge mais tarde, depois com a experiência de seres pai? Surge mais tarde. Antigamente, antes de ser pai, não tinha qualquer tipo de problema em comer o que quer que fosse. Acho que não. E acho que é mesmo ganhar essa consciência que nos faz pensar. Depois de sermos pais, eu pelo menos comecei a olhar para a comida de outra forma, de outra maneira. Ou seja, nós temos a opção como adultos de comermos aquilo que quisermos. Com a oferta toda que há hoje em dia, os bebés não têm essa opção. Eles comem aquilo que lhes dão porque não podem escolher, nem apontam. E nesse sentido acho que os pais cada vez têm uma função mais importante na educação alimentar infantil, com o intuito de lhes dar o melhor possível. Aliás, nós quando éramos crianças também não tínhamos os alimentos que existem hoje, não tínhamos os produtos da indústria que estão preparados hoje para alimentar bebés. Eram umas questões era alimentação mais caseira, mais da agricultura biológica. Eu acho que é muito importante cada vez mais termos essa consciência e acho que só quando somos pais é que ganhamos nos dá esse pequeno clique de que... Essa atenção redobrada, no fundo. Sim, porque aquela criança depende de nós e se pudermos dar o melhor que conseguirmos, melhor. Muito bem. Sandra, a vossa filha já tem 13 meses. Tem sido assim um verdadeiro desafio este processo de educação? Sim. Eu acho importante nós cada vez mais falarmos em educação do que reeducação. Fala-se muito em reeducar, mas se nós educarmos desde cedo, depois já não precisamos de reeducar, porque ela já sabe o que é que gosta e os hábitos alimentares são alicerçados logo desde cedo. Ou seja, aquilo
o nosso objetivo era que ela gostasse de comer fruta, de produtos hortícolas e afastar um bocadinho o sabor doce, muito processado, do açúcar, do sal e de outros aditivos que eles não conhecem. Eles só conhecem se nós lhes oferecermos. E eu acho que é bom eles ficarem na ignorância durante o máximo tempo possível. Sim. Muito bem. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, o clima está a mudar, a alimentação, a comida e a agricultura também estão a mudar. Este é o lema das Nações Unidas. O que é que se diz aos vossos leitores? O que é que dizem aos vossos leitores neste Dia Mundial da Alimentação? Nós somos efetivamente aquilo que comemos e nem sempre aquilo que nós pomos no prato nos dá saúde. Depois, tanto é que os números são muito expressivos. As nossas crianças, as crianças portuguesas, ocupam os lugares cimeiros entre aquelas com maior incidência e prevalência de obesidade. 1 em cada 3 crianças portuguesas tem excesso de peso ou obesidade. São números preocupantes, não é? São muito preocupantes, são muito expressivos. Às vezes pensam que os nutricionistas criam um bocadinho o pânico. Não, criam o alerta para uma situação que é visível e que é muito expressiva. E nesse âmbito é bom nós hoje pararmos para refletir que a alimentação é um processo muito complexo e que abrange, exatamente como o tema diz, Sim. abrange a agricultura, dependendo das práticas agrícolas, abrange a sustentabilidade, o ambiente, cada vez mais estamos expostos a agrotóxicos que são nocivos e que são nocivos sempre, mas principalmente nestas fases de desenvolvimento são ainda mais preocupante. Para além do ambiente, abrange a indústria, a publicidade e depois a economia e os grandes poderes e interesses económicos. É bom nós pararmos para pensarmos nisto tudo e que papel é que nós temos nessa mudança. E a informação é efetivamente a arma para nós conseguirmos mudar e para nós conseguirmos educar as gerações futuras a fazerem melhor do que aquilo que nós temos conseguido fazer até agora. Falavas nessa preocupação que é a questão da obesidade infantil. O que é que se pode fazer nesse sentido? Portugal continua efetivamente na lista negra, não é? Os países com maior índice de obesidade. O que é que te parece, João? O que é que se pode fazer? Eu penso que se houver um incentivo por parte do Estado para fundamentar e para alimentar mais a agricultura biológica, acho que isso já é um bom passo. Acho que se os pais começarem efetivamente a pensar naquilo que os filhos estão a comer, penso que vão deparar-se com uma realidade que nunca se calhar tinham pensado antes. Acho que é pôr um bocadinho os pés na terra e vermos. Esta vai ser a nossa futura geração, que vão dar fruto às outras gerações que virão a seguir. Portanto, se não fizermos nada agora, a tal taxa de obesidade, a taxa de diabetes vai continuar a aumentar nas crianças e pelos seus filhos e por gerações a seguir. João, queria que visses esta fotografia. Vamos ver essa fotografia. Aí está. E peço-te um comentário. Qual é a história desta fotografia aqui junto a estas cataratas? Onde é que foi retirada? Isto foi em Miranda do Corvo. Não. Foi. Isto foi perto de uma cascata, nós fizemos uma caminhada. Gondramás. Em Lausanne, na Serra da Lausanne. Foi em Gondramás, sim, Serra da Lausanne. Fomos dar uma volta. A Francisca, nesta altura, tinha 5 meses, não? 5 meses e fomos dar um passeio com ela e deparámos-nos com esta cascata e esta fotografia, como é óbvio, não fui eu que a tirei, foi a Sandra. Claro. Mas acho que é um bocadinho, e é isto que eu também quero transmitir o mais possível à minha filha, e acho que a Sandra também, como é óbvio, que é o convívio com a natureza. Acho que é muito importante. Cada vez as crianças perdem um pouco o contacto com a natureza e perdem um bocado, ou seja, hoje em dia já as crianças não brincam à apanhada, nem à bola na rua, nem às escondidas, está um bocado informatizada as brincadeiras, certo? E como tal, acho que é importante também a função dos pais direcioná-los e manter as crianças em contacto com a natureza, saberem o que é uma batata fisicamente, claro. Saberem que a batata não é uma coisa que vem num pacote e que já vem frito e com sal. Pronto, é um bocado por aí. João Catarré, temos de fechar. Aí está a Sandra Santos, és tu, não é? Na fotografia com a Francisca. Tem agora 13 meses, não é? Exatamente. Muito bem. Sandra Santos, João Catarré, foi um prazer receber-vos nesta edição. Obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho e continuação de sucessos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.